Bom dia, gente. Bom dia, alunos do primeiro ano. São 5h55 da manhã. Eu consegui acordar mais cedo para poder gravar, né? Porque tem outras coisas que eu preciso fazer hoje ainda. Lembrando que esse vídeo faz parte de um acordo sobre o comportamento e a disciplina de vocês na sala de aula e que, dependendo de como vocês se comportarem no próximo bimestre ou não, gravarei um vídeo, né? É bom sempre pontuar isso. Então vocês me valorizem, hein, gente? Valoriza aí que não é todo mundo que faz isso não, hein? Ó, a gente vai fazer uma revisão agora bem rápida, bem simples sobre a prova de bloco de filosofia do primeiro ano, cujo tema é filosofia pré-socrática. E aí eu pensei já em fazer uma revisão pro simulado. Lembrando que o simulado não sou eu que elaboro, né? O simulado ele vem pronto do estado para vocês fazerem, mas já tem as diretrizes e todo o conteúdo certinho que possivelmente vai cair, né? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, o que é filosofia pré-socrática? Sócrates, né? De onde vem o termo Sócrates? Ele é uma pessoa, um filósofo. E não, gente, ele não é o primeiro filósofo, tá? Só que ele, como a gente vai ver, né, na próxima aula, ele muda a perspectiva da reflexão filosófica no Ocidente. Então a gente tem uma filosofia que é construída depois de Sócrates, e essa filosofia ela vai influenciar muito uma nova etapa de filosofia, vai marcar e vai ser muito mais estudada, né, muito mais valorizada pela filosofia medieval e contemporânea, moderna, enfim. Por isso que o Sócrates é como se ele fosse uma marca, né? Ele é como se fosse Jesus, assim, entendeu? Na perspectiva histórica, né? A gente conta os anos a partir do nascimento de Cristo. A gente separa a filosofia entre a filosofia pós-socrática e a filosofia pré-socrática. Então ele é um marco, né, de divisão entre a filosofia, mas ele não é o primeiro filósofo. E aí, no começo da disciplina, a gente estuda os primeiros filósofos que são antes de Sócrates, né? Então, Sócrates não é o primeiro, tanto é que tem os filósofos que são antes dele. E lembrando que esse termo, tipo, pré-socrático, não significa necessariamente que todo mundo que faz parte dessa escola filosófica nasceu e viveu antes de Sócrates. A gente tem o caso de Demócrito, por exemplo, que Demócrito é um dos filósofos pré-socráticos. Ele era contemporâneo a Sócrates, né? Ou seja, ele viveu na mesma época que Sócrates, mas ele ainda faz parte de uma escola anterior ao pensamento de Sócrates, que é a escola pré-socrática, beleza? Gente, sabendo disso, vamos, vamos só retomar um pouco aqui a reflexão sobre o que é filosofia, né? Gente, filosofia, como a gente estudou a etimologia da palavra, né? Ela significa amor pela sabedoria, né? Mas o que isso quer dizer? O primeiro filósofo a usar esse termo foi Pitágoras, né? A gente, né, a maioria dos historiadores da filosofia acreditam, né, que foi Pitágoras que o termo deve ser dedicado a ele, né? Atribuído a ele. Mas o que significa necessariamente isso, né? Vamos lá. Na Grécia, como a gente está estudando, a filosofia ela surge na Grécia, né?
as pessoas elas faziam reflexões e tentavam entender a realidade delas por meio de mitologia, né? Para quem não lembra, mitologia ela é uma narrativa que está recheada de crenças, né, de superstições, enfim. E ela serve para explicar tanto os acontecimentos humanos quanto os acontecimentos da natureza. A filosofia já é uma tentativa de explicar essa realidade por meio da racionalidade. Então é importante que vocês saibam disso. Aí isso é mais para o simulado, tá? Do que necessariamente para a prova de bloco, né? Então vamos lá. A filosofia é a explicação racional, ou seja, você vai usar só a razão para tentar entender a realidade, né? E aí, um dos pontos, né, é que essa realidade é muito difícil, impossível de ser alcançada na sua totalidade, né? Por isso que o termo é amor pela sabedoria, porque a realidade é que o filósofo, ele sabe que ele não vai alcançar essa filosofia essa filosofia não, essa realidade de maneira total. Então ele faz um esforço, ele tem um desejo de alcançar a realidade. Por isso que é um amor, certo? Essa é a ideia de filosofia. É sempre tentar alcançar a realidade, mesmo sabendo que ela é muito difícil, impossível de ser alcançada. Por isso que o filósofo ele é aquele que deseja alcançar essa realidade, não é aquele que conhece a realidade, né? Eu acho que isso é importante vocês lembrarem, né? Que a filosofia, o ponto-chave da filosofia não são respostas, né? Para você entender filosofia, você tem que começar a fazer perguntas. A filosofia se baseia em dúvida, em questionamentos, né? Vamos lá. E aí a gente tem nossa primeira escola filosófica, que é a escola de Mileto, que é uma escola antes de Sócrates, ou seja, pré-socrática, que surgiu lá na colônia ateniense de Mileto, que é uma cidade que fica ali na Ásia Menor. Hoje, a gente fala que foi na Grécia, né? Só que não foi no país Grécia que a filosofia surgiu. Hoje, geograficamente falando, seria na região da Turquia, né? Mas lá era a Grécia, entendeu? A gente vai ver isso em história, vocês vão entender melhor quando a gente estiver estudando Grécia em história. Gente, nessa escola, a gente tem nosso primeiro filósofo, que não existem, né, não existem escritos dele, propriamente dito, a gente tem outra coisa, né, que é Tales de Mileto. Eu acho que todo mundo lembra que o Tales é um filósofo que os alunos costumam lembrar, porque a sua tese ela é bem concisa e ela é bem simples de entender, né? Mas antes da gente falar da tese dele, só retomar um conceito aqui, que é o conceito de doxa, né? A gente sabe que ele não escreveu, na verdade ele pode até ter escrito, mas a gente não tem esses registros, e tudo que a gente conhece de Tales vem de uma doxa, de uma opinião que os outros filósofos têm sobre ele, né? E a tese dele é basicamente que tudo vem a partir da água. Aí, gente, a gente tem que só estabelecer um ponto aqui. Todos os filósofos naturalistas pré-socráticos, eles concordam que existe um arqué. Esse termo aqui que está aparecendo, arqué. Arqué é o que, gente? É o princípio unitário de todas as coisas. É o que, o que pode ser a fonte e a origem de todas as coisas, para onde tudo vai e a inteligência, aquela coisa que harmoniza, que organiza a realidade. Todos os filósofos pré-socráticos, eles têm uma teoria em relação ao que seria a arqué, só que eles não concordam o que que essa arqué é.
Lembrando que a arque ela pode ser muito bem definida como o princípio unitário de todas as coisas. E aí, o que que a gente pode, o que que a gente pode falar aqui para vocês entenderem a filosofia, né? Porque fica parecendo que, tipo assim, mas isso é um pensamento racional, um pensamento, né? Ele está tentando buscar a realidade por meio da própria realidade. Gente, vocês hoje estão no século XXI com acesso à internet, né? Celular, enfim. Hoje a gente tem um, um repertório e meios, instrumentos para conseguir informação. A gente está falando, né, do surgimento da filosofia, a gente está falando de 500, 600 anos antes de Cristo, né, num, numa região isolada, enfim, as pessoas tinham as limitações dela, né? E aqui, por exemplo, quando Tales fala que a água é o princípio originário de todas as coisas, ele está usando um elemento da natureza para explicar a própria natureza. É diferente da mitologia, que vai explicar a natureza por meio de uma narrativa que é divina, que é sacralizada, que tem a ver com os deuses, né? Eu expliquei isso em sala de aula, vou explicar de novo, né? Quando chove, lá na Grécia Antiga, a maioria das pessoas vão interpretar aquilo como sendo um fenômeno que vem dos deuses, né? Mas aí os naturalistas, eles vão tentar explicar a chuva, a água, os elementos da natureza, a natureza em si, toda a organização ecológica da natureza, por meio daquilo que eles conseguem observar e por meio daquilo que eles conseguem pensar, usando só a razão deles, só o pensamento racional. Tales faz isso, ele observa a partir dos olhos dele, ele faz essa observação que tudo depende da água. E aí ele chega na conclusão de que a água pode ser o princípio unitário de todas as coisas. Então é um pensamento racional. Talvez não faça tanto sentido para a gente, que tem outras teorias, tem outras informações, pode parecer para a gente que seja mitologia, mas a verdade é que é um pensamento racional, beleza? E aí a brincadeira da filosofia pré-socrática é ver o que cada autor fala sobre o que seria a arqué. Aí a gente tem Anaximandro, que vai falar que a arqué é o apeiron, né, que significa não definido, indeterminado, certo? Então a gente tem um arqué que ela não pode ser definida, e a gente chama de apeiron. O Anaximenes, ele vai falar que é o ar, né? E a gente começa a pensar em outros filósofos, como Heráclito, que fala que é o fogo, o Pitágoras fala que é o número, né? E aí a gente tem, por último, os pluralistas, né? Que fala que são, ó, o Empédocles fala que são os quatro elementos, o Anaxágoras fala que são sementes, e o Leucipo e o Demócrito, eles vão falar que são o átomo, certo? Aí, gente, isso é basicamente o que eu cobrei na prova. Eu não tem muito mais coisa, né, que a gente estudou só para vocês lembrarem aqui, a gente estudou a teoria de Heráclito sobre o fluxo perpétuo de todas as coisas, né, que ele estuda a mobilidade, que ele fala que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, né, que tudo flui, tudo é como um rio. A gente estudou também o Parmênides, né, que introduz o pensamento da ontologia, que ele fala que o nada não pode existir, certo? E que ele diz que o movimento, vocês lembram dessa imagem que dá dor de cabeça? O movimento, ele é uma ilusão, só que eu não cobrei essas coisas na prova. Eu foquei naquilo que mais aparece nas provas e vestibulares, né? E o que mais aparece é você ter essa noção do que é a filosofia pré-socrática, dos- da passagem do mito para a filosofia, ou seja, tentar entender a realidade por meio do pensamento racional,
e arqué, né, que é o que mais cai, que é você entender que esses filósofos eles estavam postulando um princípio unitário para todas as coisas. Eles acreditavam que existia um princípio, algo que dava origem a tudo, uma unidade que dava origem a tudo, beleza? Então, gente, boa prova. É isso o vídeo, tá? Vocês vão ver que só isso aqui vai ajudar já, beleza? E a gente se vê segunda-feira, lembrando que nessa semana tem prova subjetiva também, mas para prova subjetiva eu não gravo vídeo, beleza? Só para prova de bloco. Então é isso, gente. Muito obrigado.